Meu nome é Alison, tenho 29 anos e deveria estar morta agora. Há 3 anos, os médicos me deram meses de vida com uma doença sanguínea rara. Quando eu mais precisei deles, meus pais desapareceram, recusando-se a ajudar com tratamentos que salvariam minha vida. Então, minha avó morreu, deixando-me toda a sua fortuna. De repente, meus pais reapareceram à minha porta com um irmão que eu nunca conheci, seus olhos brilhando com a mesma ganância que me deixou sofrer sozinha. Eles pensaram que eu os receberia de volta. Eles estavam errados. Antes de compartilhar como virei o jogo contra minha família, deixe-me saber de onde você está assistindo nos comentários. Se você já teve que se defender contra uma traição familiar, clique em curtir e inscreva-se para mais histórias de resiliência e justiça. Cresci em uma casa modesta de 2 andares em um subúrbio de classe média de Boston. Visto de fora, parecíamos a família americana perfeita, pai, mãe e sua filha dedicada. Mas as aparências enganam. Meus pais, Linda e Richard, eram a definição de workaholics. Minha mãe administrava uma loja de varejo de luxo no centro da cidade, enquanto meu pai ascendeu na carreira em uma empresa de consultoria financeira. A presença física deles em nossa casa era mínima, mas sua ausência emocional foi o que realmente moldou minha infância. Minha mãe, Linda, tinha uma obsessão por status social que beirava o patológico. Cada jantar, cada viagem, cada compra de carro era cuidadosamente calculada para impressionar os outros. Lembro-me de ela passar horas escolhendo a roupa perfeita para as reuniões de pais e mestres, mais preocupada com a impressão que as outras mães teriam dela do que com o que meus professores diriam sobre meu desempenho acadêmico. A aparência importa mais do que tudo, Alison, ela dizia. As pessoas te tratam com base no que veem. Tornou-se seu mantra, um que ela repetia com tanta frequência que era praticamente o lema da nossa família. Meu pai, Richard, não era muito diferente. Toda a sua identidade girava em torno da carreira. Ele se gabava de semanas de trabalho de 60 horas como se fossem medalhas de honra, de perder jogos de futebol e peças da escola sem nem pedir desculpas. Estou construindo o nosso futuro, dizia sempre que eu expressava decepção. O futuro sempre parecia mais importante que o presente. Eu tentava de tudo para conquistar a aprovação e a atenção deles, notas perfeitas, conquistas extracurriculares, até mesmo adotar seus valores e preferências. Tornei-me especialista em prever o que os agradaria, me transformando na filha que eu achava que eles queriam. Às vezes, funcionava, breves momentos de orgulho nos olhos deles quando eu ganhava o concurso regional de soletração ou era aceita no programa de honrarias. Mas esses momentos eram fugazes, nunca o suficiente para preencher o vazio persistente. O único verdadeiro calor humano na minha família vinha da minha avó, Eleanor, mãe da minha mãe. Ao contrário dos meus pais, a vovó Eleanor morava em uma mansão enorme em Beacon Hill, fruto do sucesso do meu falecido avô no mercado imobiliário e de suas próprias escolhas inteligentes de investimento após sua morte. O contraste entre a riqueza dela e a luta de classe média dos meus pais era impressionante. O que fazia ainda menos sentido era o aparente ressentimento dos meus pais com o dinheiro da vovó Eleanor. Eles agiam como se o sucesso financeiro dela fosse, de alguma forma, uma crítica às suas escolhas de vida. Faziam comentários sarcásticos sobre o dinheiro antigo e golpes de sorte, descartando a perspicácia empresarial que havia transformado o sucesso inicial do meu avô em uma verdadeira fortuna. Mas o que realmente parecia incomodá-los era o relacionamento entre a vovó Eleanor e eu. Desde as minhas primeiras lembranças, ela me tratava de forma diferente dos meus pais. Ela me via, realmente me via. Quando eu falava, ela ouvia. Quando eu conquistava algo, ela comemorava, não porque isso a beneficiasse, mas porque se alegrava genuinamente com a minha felicidade. Você é suficiente do jeito que é, Alison, ela me disse uma vez, depois que confessei, entre lágrimas, que tirei nota a mais em uma prova de matemática. Seu valor não é determinado por notas, conquistas ou o que os outros pensam de você. Guardei com carinho a lembrança do meu aniversário de 16 anos, que meus pais praticamente esqueceram em meio aos preparativos para um importante evento de trabalho. A vovó Eleanor apareceu de surpresa em nossa casa naquela manhã. Faça uma mala para a noite, instruiu ela com uma piscadela conspiratória. Ela me levou para Nova York para passar o fim de semana, shows na Broadway, restaurantes chiques, compras em lojas de grife. Não se tratava do dinheiro que ela gastava, tratava-se do tempo. Por 48 horas gloriosas, eu fui a prioridade de alguém.
Meus pais ficaram furiosos quando voltamos, não porque estivessem preocupados, mas porque tiveram que explicar minha ausência aos colegas em seu evento. A raiva deles só solidificou o que eu já sabia: na hierarquia de preocupações deles, eu estava abaixo das aparências profissionais. Apesar da minha vida familiar emocionalmente árida, consegui prosperar academicamente. Concluí o ensino médio com honras e ganhei uma bolsa de estudos para a Universidade Northwestern. Mudar-me para uma distância de 1000 milhas para cursar a faculdade foi ao mesmo tempo assustador e libertador. Pela primeira vez, pude me definir fora dos estreitos parâmetros das expectativas dos meus pais. A faculdade se tornou meu refúgio. Fiz amigos de verdade que me valorizavam pela minha autenticidade, não pelo que eu podia fazer por eles. Descobri paixões que meus pais teriam considerado impraticáveis: história da arte, literatura clássica, trabalho voluntário em um abrigo de animais local. Ligava para casa obedientemente todos os domingos, mas as conversas se tornaram cada vez mais superficiais, um reconhecimento mútuo de obrigação em vez de conexão. Depois da formatura, aceitei um cargo em uma empresa de marketing em Chicago. Meus pais compareceram à minha cerimônia de formatura, sentados rigidamente na plateia, saindo imediatamente para pegar um voo cedo para casa. Eles enviaram presentes apropriados de aniversário e Natal, e eu voltei a Boston para as visitas obrigatórias de fim de ano. Nosso relacionamento se estabeleceu em uma distância confortável, não próxima, mas também não ativamente dolorosa. Aos 20 e poucos anos, fui promovida 2 vezes e me mudei para um lindo apartamento com vista para o Lago Michigan. Saí com alguém ocasionalmente, mas me concentrei principalmente em construir minha carreira e cultivar as amizades que me sustentavam. Pela primeira vez na vida, eu estava genuinamente feliz. Eu havia criado uma vida autêntica e gratificante. Mantive um relacionamento próximo com a vovó Eleanor, visitando-a várias vezes por ano e ligando semanalmente. Ela se alegrava com meus sucessos profissionais, mas parecia ainda mais feliz com as histórias sobre meu crescimento pessoal e felicidade. Isso é tudo que eu sempre quis para você, disse ela durante nossa última conversa normal: construir uma vida que lhe traga alegria. Eu não sabia, na época, que os alicerces daquela vida cuidadosamente construída estavam prestes a ruir sob meus pés. Aos 27 anos, minha carreira estava prosperando. Eu havia sido recentemente promovido a executivo sênior de marketing na minha empresa, gerenciando grandes contas de clientes e liderando uma equipe de 5 pessoas. Meu chefe havia insinuado um potencial de parceria dentro de alguns anos. Minha vida tinha direção, propósito e estabilidade, tudo o que eu havia trabalhado tanto para conquistar. Os primeiros sinais foram fáceis de ignorar: fadiga incomum que atribuía às longas horas no escritório, perda de peso que atribuía ao estresse e refeições puladas em períodos de maior movimento. Mas quando me senti sem fôlego depois de subir um único lance de escada, nem eu consegui ignorar que algo estava errado. Marquei uma consulta médica, esperando que me dissessem que eu estava anêmica ou talvez tivesse uma deficiência de vitaminas. Em vez disso, após vários exames de sangue e uma biópsia de medula óssea, sentei-me sozinho em uma sala de exames esterilizada enquanto o Dr. Patterson me dava a notícia que destruiria meu mundo cuidadosamente construído. Receio que você tenha uma forma rara de distúrbio sanguíneo, disse ele, com a voz suave, mas direta. Chama-se anemia hemolítica atípica com comprometimento da medula óssea. Seu corpo está essencialmente atacando suas próprias células sanguíneas, e sua medula óssea não está produzindo substitutos com rapidez suficiente. Lembro-me de fazer perguntas práticas com um distanciamento estranho, como se estivéssemos discutindo o diagnóstico de outra pessoa. Qual era o tratamento? Qual era o prognóstico? Eu conseguiria continuar trabalhando? As respostas eram sombrias. Os tratamentos padrão tinham eficácia limitada para minha variante específica. Havia um protocolo de tratamento experimental promissor em ensaios clínicos, mas meu plano de saúde o classificou como experimental e recusou a cobertura. Sem tratamento, eu teria talvez de 6 meses a 1 ano. Com o tratamento padrão, talvez 2 anos com qualidade de vida em declínio progressivo. O tratamento experimental oferecia a única esperança real de remissão ou cura. Quanto? Perguntei, já catalogando mentalmente minhas economias e bens. O tratamento completo custa cerca de $300 mil, respondeu o Dr. Patterson, com uma expressão que confirmava o que eu já sabia. Era muito além do que eu poderia pagar sozinho. Naquela noite, fiz algo que não fazia há anos: liguei para meus pais pedindo ajuda. Não apenas financeira,
embora eu também precisasse desesperadamente disso, mas também emocional. Eu precisava da família. Minha mãe atendeu, parecendo irritada com a interrupção. Quando expliquei a situação, seu tom mudou para algo que lembrava preocupação, mas permaneceu distante, como se eu estivesse descrevendo uma situação de trabalho problemática em vez de uma doença com risco de vida. Ah, isso parece sério, disse ela. Você já ouviu uma segunda opinião? Esses médicos são sempre tão dramáticos. Garanti a ela que o diagnóstico era certo. Então, me odiando por ter que perguntar, mas sem ver alternativa, expliquei sobre o tratamento experimental e a situação do seguro. É muito dinheiro, interrompeu meu pai, aparentemente agora na linha. E suas economias? Seu 401k? Expliquei que poderia liquidar tudo o que tinha e ainda cobrir menos de um terço do custo. Eu não perguntaria se houvesse outra opção, disse eu, lutando para manter a voz firme. Este tratamento é minha única chance real. Precisamos discutir isso, respondeu meu pai. Vamos pensar no que podemos fazer. Essa conversa foi seguida por semanas de interações cada vez mais frustrantes. Meus pais prometiam investigar o assunto, mas nunca davam respostas definitivas. Questionavam se o tratamento experimental era realmente necessário, sugeriam terapias alternativas sobre as quais tinham lido online e perguntavam se eu poderia participar do ensaio clínico gratuitamente. Enquanto isso, meu estado de saúde piorava rapidamente. Comecei os tratamentos convencionais, que me deixaram com náuseas e exausto, mas pouco fizeram para interromper a progressão da doença. Tirei licença médica do trabalho, o que reduziu meus dias de licença médica e, em seguida, comecei a me aposentar por invalidez de curto prazo. 3 meses após o meu diagnóstico, fiz um último telefonema desesperado para meus pais. Àquela altura, eu já tinha vendido meu carro e estava me preparando para rescindir o contrato de aluguel do meu apartamento e me mudar para um lugar mais barato. Pensamos bem nisso, disse minha mãe, com uma voz artificialmente simpática. Simplesmente não podemos ajudar com este tratamento. Estamos nos aproximando da idade da aposentadoria e não podemos arriscar nossa segurança por um tratamento que pode nem funcionar. A crueldade casual de suas palavras me deixou sem palavras. Eles estavam escolhendo a aposentadoria confortável em vez da minha vida. Eu entendo, finalmente consegui dizer, embora não entendesse nada. Obrigada por considerarem. Essa foi a última conversa de verdade que tivemos. Depois disso, minhas ligações foram direto para a caixa postal. Minhas mensagens receberam respostas breves e evasivas. Eles enviaram um cheque de $5.000, uma quantia que poderia parecer generosa para alguém de fora, mas era insultuosamente inadequada, considerando tanto a minha necessidade quanto os recursos deles. Parecia menos uma ajuda e mais uma forma de pagar a culpa deles. Mudei-me para um minúsculo apartamento-estúdio que mal conseguia pagar, mesmo com o aluguel reduzido. Vendi minhas roupas de grife, minhas joias, meus eletrônicos, qualquer coisa que pudesse gerar dinheiro para as contas médicas. Continuei com os tratamentos tradicionais enquanto pesquisava opções alternativas e programas de apoio. Durante todo esse tempo, uma amiga permaneceu firme. Madison, que conheci na faculdade, tornou-se meu porto seguro. Ela me levava às consultas, me ajudava a pesquisar opções médicas e passava noites no meu futon desconfortável quando eu estava fraco demais para ficar sozinho. Ela se ofereceu para entrar em contato com meus pais, mas eu recusei. O abandono deles era uma ferida aberta demais para ser explorada. Pensei em entrar em contato com a vovó Eleanor, mas hesitei. Ela estava na casa dos 80 anos e também havia enfrentado problemas de saúde recentemente. A última coisa que eu queria era sobrecarregá-la com meus problemas, principalmente sabendo o quão impotente ela se sentiria. Nossos telefonemas continuaram, mas eu cuidadosamente escondi minha doença, reunindo energia que não tinha para soar normal durante nossas conversas. Sozinho, exceto por Madison, enfrentando a mortalidade aos 27 anos, experimentei uma escuridão diferente de tudo que já havia conhecido. Havia noites em que ficava acordado me perguntando se valia a pena lutar, se talvez eu devesse aceitar o inevitável e passar o tempo que me restava em algo diferente daquele limbo miserável. Mas, a cada manhã, de alguma forma, eu encontrava a vontade de continuar a batalha por mais um dia. A realidade física de lutar sozinho contra uma doença mortal é algo que você não consegue entender até vivê-la.
Em dias bons, eu conseguia cuidar de mim mesmo e talvez dar uma curta caminhada ao redor do quarteirão. Em dias ruins, simplesmente ir ao banheiro era como escalar o Monte Everest. Minhas economias desapareceram com uma velocidade assustadora. Mesmo com o plano de saúde cobrindo parte dos tratamentos padrão, as coparticipações e despesas diretas eram exorbitantes. Candidatei-me a programas de assistência, passei horas ao telefone discutindo com representantes do plano e pesquisei todas as possibilidades de ajuda financeira. Madison foi meu anjo da guarda durante esse período. Ela vinha depois do expediente, muitas vezes trazendo compras ou refeições prontas. Ela organizava meus medicamentos, limpava meu apartamento e, às vezes, simplesmente ficava sentada comigo enquanto eu dormia, uma sentinela silenciosa contra a escuridão que se aproximava. Você faria o mesmo por mim? Ela insistia sempre que eu tentava expressar minha gratidão. É isso que significa amizade. Dediquei cada grama da minha energia restante à pesquisa de opções alternativas de tratamento. Participei de grupos de apoio online para pacientes com doenças sanguíneas raras, vasculhando as postagens em busca de qualquer menção a ensaios clínicos ou protocolos experimentais. Entrei em contato com hospitais de pesquisa em todo o país, detalhando meu caso e implorando para que me considerassem. O grande avanço veio após 4 meses de busca. Um hospital de pesquisa em Minnesota estava iniciando uma nova fase de ensaios clínicos para um tratamento semelhante ao que meu médico havia recomendado originalmente. Graças à persistência de Madison, meus registros médicos detalhados e, talvez, ao puro desespero da minha inscrição, fui selecionado para avaliação. O processo foi exaustivo. Madison tirou alguns dias de férias para me acompanhar a Minnesota, onde passei por vários dias de testes e avaliação. Quando o pesquisador principal finalmente me chamou ao seu consultório, preparei-me para outra decepção. Em vez disso, ele me ofereceu esperança. Seu caso é exatamente o tipo que pretendemos incluir neste estudo, explicou o Dr. Brennan. A progressão da doença está avançada o suficiente para fornecer dados significativos, mas não tão avançada que o tratamento seja inútil. Quase desmaiei de alívio. O estudo não cobriria todas as minhas despesas, eu ainda precisaria pagar pela viagem, acomodação durante os períodos de tratamento e certos medicamentos complementares. Mas o tratamento experimental em si seria gratuito. O protocolo de tratamento era brutal: infusões quinzenais que me deixavam gravemente doente por vários dias, coletas de sangue semanais e biópsias de medula óssea que pareciam picadas de gelo, medicamentos com efeitos colaterais quase tão debilitantes quanto a própria doença. Mas, pela primeira vez desde o meu diagnóstico, havia esperança. 3 meses após o início do tratamento, meus exames de sangue mostraram os primeiros sinais de melhora, pequenas mudanças, mas na direção certa. A doutora Brennan alertou contra o excesso de otimismo, as remissões podiam ser temporárias e meu tipo de transtorno era conhecido por sua imprevisibilidade. Mas eu me agarrei a esses números positivos como uma pessoa se afogando a um bote salva-vidas. Foi durante esse período de esperança cautelosa que recebi o telefonema sobre a vovó Eleanor. Sua governanta, Maria, ligou para me dizer que Eleanor havia sido hospitalizada após uma queda grave. Ela está perguntando por você, disse Maria, com a voz carregada de preocupação. Os médicos dizem que não parece nada bem. Eu estava no meio de um ciclo de tratamento, com meu sistema imunológico perigosamente comprometido. O Dr. Brennan desaconselhou fortemente viagens. Você pode pegar uma infecção que seu corpo não consegue combater, alertou. Isso pode anular todo o nosso progresso. Mas esta era a vovó Eleanor, a única pessoa que sempre esteve ao meu lado. Eu não podia decepcioná-la agora. Contrariando as recomendações médicas, embarquei em um avião para Boston, usando máscara e higienizando obsessivamente todas as superfícies em que tocava. Cheguei tarde demais. A vovó Eleanor havia falecido poucas horas antes do meu avião pousar. Maria me encontrou no hospital, com os olhos vermelhos de tanto chorar. Ela esperou o máximo que pôde, disse ela, me abraçando com cuidado. Ela ficava dizendo que precisava te contar algo importante. A dor era avassaladora, agravada pela consciência de que eu nunca saberia qual mensagem final ela queria compartilhar. Enquanto Maria me levava para a casa da vovó, ela mencionou algo que intensificou ainda mais minha dor. Seus pais estiveram aqui mais cedo hoje, disse ela. Chegaram cerca de 1 hora antes de ela falecer. Eles estavam no mesmo hospital e não se deram ao trabalho de me contatar, sabendo que eu viajaria para ver minha avó moribunda.
A traição cortou fundo, reabrindo feridas que eu pensava estarem começando a cicatrizar. O funeral foi realizado 3 dias depois, um evento formal que não se parecia em nada com a mulher calorosa e vibrante sendo homenageada. Sentei-me na primeira fila, fisicamente separada dos meus pais por apenas alguns metros, mas a distância emocional entre nós era infinita. Eles me ofereceram cumprimentos e condolências superficiais, como se eu fosse uma conhecida distante e não filha deles. Minha mãe pareceu irritada ao notar minha magreza, minha palidez, o lenço cobrindo minha queda de cabelo. Você não está se cuidando, sussurrou ela durante o funeral, como se minha aparência fosse um incômodo e não um sintoma da minha luta pela sobrevivência. Após o culto, enquanto estávamos ao lado do túmulo da vovó Eleanor, fiz uma promessa silenciosa. Eu sobreviveria, não apenas por mim, mas para honrar o amor incondicional que ela me dera. Eu construiria uma vida digna da fé que ela depositou em mim e nunca mais me permitiria ser diminuída por aqueles que deveriam ter me amado mais. 2 meses após o funeral, enquanto me preparava para outra sessão de tratamento em Minnesota, recebi uma ligação de um número que não reconheci. O homem na linha se apresentou como Jeffrey Harrington, advogado da vovó Eleanor. Estou tentando falar com a senhorita Reynolds, disse-lhe formalmente. Há assuntos relacionados ao patrimônio da sua avó que exigem sua atenção. Expliquei minha situação de saúde e minhas limitações de viagem. Ele se ofereceu para vir até mim, sugerindo uma urgência que me deixou perplexo. Combinamos de nos encontrar na semana seguinte, durante uma pausa na minha agenda de tratamento. O Sr. Harrington chegou ao meu modesto apartamento, carregando uma maleta de couro cara e uma expressão de surpresa que não conseguiu esconder ao observar minhas condições de vida. Ele se acomodou à minha pequena mesa de jantar e abriu a maleta. Vou ser direto, senhorita Reynolds. Sua avó deixou todos os seus bens para você. Olhei para ele, certa de que tinha ouvido errado. Desculpe, o quê? Todo o patrimônio de Eleanor Reynolds, a propriedade de Beacon Hill, sua carteira de investimentos, todos os ativos líquidos e bens pessoais, foi legado exclusivamente a você, Alison Reynolds. A sala pareceu se inclinar ao meu redor. Mas isso não é possível. E os meus pais? A expressão do Sr. Harrington permaneceu profissionalmente neutra. Seus pais são mencionados no testamento, mas apenas para declarar explicitamente que não receberão nada. Sua avó foi bem específica sobre seus desejos. Ele deslizou um envelope sobre a mesa. Ela deixou esta carta para você. Pediu que a lesse em particular. O restante da nossa reunião passou embaçado enquanto ele descrevia a extensão da minha herança, a mansão em Beacon Hill avaliada em quase 8 milhões de dólares, carteiras de investimentos avaliadas em aproximadamente 12 milhões de dólares, ativos líquidos em torno de 3 milhões de dólares, vários bens pessoais, incluindo joias, obras de arte e antiguidades, avaliados em mais de 1 milhão de dólares. Eu havia me tornado multimilionário da noite para o dia. Depois que o Sr. Harrington saiu, prometendo cuidar de toda a papelada necessária, sentei-me na cama com a carta da vovó Eleanor, com as mãos tremendo enquanto rompia o selo. Minha querida Alison. Se você está lendo isso, eu deixei este mundo, mas espero que não antes de ter a chance de dizer o quanto te amo profundamente. Você tem sido a alegria da minha vida, a filha do meu coração, se não do meu corpo. Eu a vi crescer e se tornar uma mulher extraordinária, apesar das circunstâncias que poderiam ter destruído alguém com menos caráter. Eu vi como a negligência emocional dos seus pais a moldou, sua necessidade desesperada de aprovação, seu medo de abandono, sua tendência a se diminuir para se acomodar aos outros. E, no entanto, sua bondade e força essenciais prevaleceram. Não estou deixando meu patrimônio como recompensa ou prêmio de consolação. Estou deixando para você porque sei que o usará com sabedoria, de maneiras que me deixariam orgulhoso. Seus pais demonstraram ao longo da vida que valorizam o dinheiro acima de relacionamentos, as aparências acima de bens materiais. Eles não honrariam meu legado como você o fará. Use essa herança para construir a vida que você realmente deseja, não aquela que os outros esperam de você. Seja corajoso o suficiente para priorizar sua própria felicidade. E lembre-se de que o maior presente que você pode se dar é a liberdade de se afastar daqueles que não podem te amar como você merece ser amado. Com todo meu coração. Vovó Eleanor. Li a carta 3 vezes, com lágrimas escorrendo pelo rosto. Mesmo na morte, ela encontrou um jeito de cuidar de mim, de me ver, de me proteger.
Naquela mesma semana, recebi uma notícia fantástica do Dr. Brennan. Os resultados dos meus últimos exames mostraram uma melhora significativa. O tratamento experimental estava funcionando melhor do que o previsto. Embora eu não estivesse curado, a doença estava em remissão, e meu prognóstico havia mudado de terminal para cautelosamente otimista. À medida que minha saúde melhorava, comecei a fazer planos. O primeiro passo foi visitar a mansão Beacon Hill, agora meu lar, de acordo com a papelada que o Sr. Harrington havia processado com notável eficiência. Madison me acompanhou, nós duas maravilhadas com a elegante casa de arenito marrom de 3 andares, com sua arquitetura clássica e localização privilegiada. Passear por aqueles cômodos foi uma experiência emocionante. Cada canto guardava lembranças, chás da tarde no solário, longas conversas na biblioteca, feriados comemorados na sala de jantar formal. Eu podia sentir a presença da vovó Eleanor em todos os lugares, não como um fantasma, mas como um calor persistente. Em seu estudo pessoal, descobri dezenas de diários encadernados em couro, datados de décadas atrás. A leitura deles me proporcionou insights sobre dinâmicas familiares que eu nunca compreendi completamente. Descobri que meus pais haviam abordado a vovó Eleanor em busca de dinheiro inúmeras vezes ao longo dos anos, para empreendimentos comerciais, investimentos imobiliários, melhorias no estilo de vida e sempre foram recusados. Linda e Richard veem o dinheiro como um fim e não como um meio, escreveu ela em um dos registros. Eles acreditam que a riqueza preencherá o vazio dentro deles. Eles não entendem que o vazio vem justamente dessa crença. Outra entrada, datada logo após meu aniversário de 16 anos, dizia: levei a Alison para Nova York para o aniversário dela. Linda ficou furiosa e me acusou de tentar comprar o afeto da filha dela, como se afeto fosse algo a ser comprado e não dado livremente. Preocupo-me com os valores que estão incutindo naquela criança. À medida que continuei meus tratamentos em Minnesota, viajando de avião para Boston, fui me adaptando gradualmente à minha nova realidade. A segurança financeira eliminou inúmeros estresses, permitindo-me focar inteiramente na cura. Contratei uma governanta de meio período para a mansão e contratei o Sr. Harrington para administrar os aspectos mais complexos da propriedade. Minha melhora na saúde e na situação financeira não passou despercebida. Uma revista de negócios local publicou uma matéria sobre o legado de Eleanor Reynolds e sua neta herdeira reclusa. Recusei-me a dar entrevista, mas a matéria continha informações públicas suficientes para deixar clara a magnitude da minha herança. 3 dias após a publicação do artigo, recebi um enorme buquê de flores na mansão. O cartão dizia simplesmente: pensando em vocês neste momento difícil, com carinho, mamãe e papai. Foi o primeiro contato dos meus pais em mais de um ano, desde antes do meu diagnóstico, antes de eles escolherem o conforto em vez da minha sobrevivência. Coloquei as flores na composteira e joguei o cartão no lixo. Mas eu sabia que era apenas uma questão de tempo até que eles dessem o próximo passo. 3 meses após a minha recuperação, eu já estava me sentindo quase normal novamente. Meu cabelo tinha começado a crescer novamente. Eu havia recuperado a maior parte do peso perdido. E, embora ainda me cansasse facilmente, conseguia desfrutar de atividades simples sem exaustão. O Dr. Brennan estava cautelosamente otimista quanto às minhas perspectivas a longo prazo, embora eu precisasse de tratamentos de manutenção no futuro próximo. Madison tinha vindo passar o fim de semana, e estávamos desfrutando de um tranquilo brunch de domingo no solário da mansão quando a campainha tocou. A governanta, Anna, atendeu e apareceu na porta momentos depois com uma expressão desconfortável. Senhora Reynolds, seus pais estão aqui com um rapaz que dizem ser seu irmão. Madison e eu trocamos olhares perplexos. Eu não tenho um irmão, respondi, meu apetite desaparecendo instantaneamente. Devo mandá-los embora? Perguntou Anna, claramente sentindo minha angústia. Pensei nisso. Como seria simples proibi-los de entrar, para manter a existência pacífica que eu vinha construindo. Mas a curiosidade se misturava a um fascínio estranho e distante. Como justificariam o abandono? Que história inventariam para explicar o súbito reaparecimento? Não, mande-os entrar, decidi. Madison, você se importaria em ficar? Nem cavalos selvagens conseguiriam me arrastar, ela respondeu, apertando minha mão em sinal de apoio. Meus pais entraram na sala de estar com sorrisos forçados, seguidos por um jovem que aparentava ter uns 20 e poucos anos.
Minha mãe tinha feito alguma cirurgia, o rosto estava mais liso do que eu me lembrava, o cabelo pintado com maestria para esconder os fios grisalhos. Meu pai parecia essencialmente o mesmo, talvez um pouco mais pesado. O jovem se retraiu desajeitadamente, seu desconforto era palpável. Alison, querida, minha mãe se aproximou de braços estendidos, como se tivéssemos nos separado em perfeita harmonia ontem mesmo. Você está maravilhosa. Estávamos tão preocupadas. Permaneci sentado, sem fazer menção de abraçá-la. É mesmo? Interessante, já que você não entra em contato comigo há mais de um ano. O sorriso dela vacilou um pouco. Bem, achávamos que você precisava de espaço depois de tudo, mas estamos aqui agora e temos uma notícia incrível. Ela gesticulou para o jovem. Ash é Jason, seu irmão. Olhei para o estranho que supostamente era meu irmão. Ele tinha cabelos escuros e altura mediana, sem nenhuma semelhança marcante com meus pais ou comigo. Eu não tenho irmão, declarei categoricamente. Meu pai se adiantou. Era isso que queríamos te dizer. Antes de você nascer, tomamos uma decisão difícil. Jason foi dado para adoção. Éramos jovens, com dificuldades financeiras. Não era o momento certo. Minha mãe acrescentou suavemente. Recentemente nos reconectamos por meio de um site de ancestralidade. Foi uma bênção encontrá-lo depois de todos esses anos. Queríamos que você conhecesse seu irmão imediatamente. A história foi perfeitamente construída para parecer plausível, mas quase impossível de verificar, uma adoção secreta, um reencontro recente por meio da tecnologia. Que conveniente que esse irmão há muito perdido aparecesse justamente quando eu herdei uma fortuna. Entendo, disse eu, neutra. Olá, Jason. Ele assentiu, sem jeito. Oi? Isso é estranho para mim também. Algo em seu desconforto parecia genuíno, e me peguei pensando que mentiras meus pais lhe contaram, que promessas eles fizeram. Tivemos um jantar excruciante, com meus pais preenchendo o silêncio com histórias de suas atividades recentes, perguntas cuidadosas sobre minha saúde, sem nunca mencionar o abandono que sentiram durante minha doença, e referências frequentes a laços familiares e laços de sangue. Madison permaneceu ao meu lado, sua presença um apoio silencioso. Enquanto a sobremesa era servida, minha mãe casualmente mencionou o que eu suspeitava ser o verdadeiro propósito da visita. Esta casa é tão grande para uma pessoa só, observou ela, gesticulando ao redor da sala de jantar. Estávamos pensando, não faria sentido todos nós morarmos aqui juntos como uma família? Seu pai poderia se aposentar mais cedo, eu poderia ajudar a administrar a casa e você e Jason poderiam ter tempo para desenvolver um verdadeiro relacionamento fraternal. Percebi a rápida troca de olhares entre meus pais, o leve aceno do meu pai encorajando minha mãe a continuar. Podemos cuidar de você enquanto se recupera, acrescentou ela, numa demonstração calculada de preocupação. As famílias devem se manter unidas em tempos difíceis. A ironia era tão forte que eu mal conseguia respirar. Famílias devem se manter unidas em tempos difíceis? Onde estava esse sentimento quando eu estava vendendo meus bens para pagar remédios? Quando eu estava enfrentando a morte sozinha? Vou considerar, menti, incapaz de reunir energia para um confronto. É uma decisão importante. Eles saíram logo depois, prometendo ligar no dia seguinte para continuar a conversa. Jason ficou um pouco para trás enquanto meus pais se dirigiam ao carro. Sinto muito por tudo isso, murmurou ele, me surpreendendo. Não é, eu não sabia. Está tudo bem, assegurei-lhe, de repente certa de que ele era um peão no jogo deles tanto quanto eu. Me liga um dia desses sem eles. A gente conversa. Depois que eles saíram, Madison se virou para mim com os olhos arregalados. Você não está mesmo pensando em deixá-lo se mudar, está? Nem pensar, respondi. Mas preciso entender o que eles realmente querem além do óbvio interesse financeiro. E estou curioso sobre esse suposto irmão. Eles te abandonaram quando você estava morrendo, Alison, Madison me lembrou, com a voz carregada de raiva por mim. Eles não merecem um minuto do seu tempo. Ela estava certa, claro. Mas algo em mim precisava de um desfecho, precisava entender a extensão total da traição deles antes que eu pudesse realmente seguir em frente. Na manhã seguinte, liguei para um investigador particular recomendado pelo Sr. Harrington.
Em uma semana, recebi um relatório preliminar sobre Jason Miller, meu suposto irmão. Ele tinha de fato 25 anos, mas não era adotado. Era filho de um primo da minha mãe, um parente distante que eu nunca conheci. Ele havia recentemente entrado com pedido de falência após um empreendimento fracassado em um restaurante e havia se mudado para a casa dos meus pais apenas 3 meses antes. Investigações posteriores revelaram que meus pais haviam começado a consultar advogados sobre a possibilidade de contestar o testamento da vovó Eleanor logo após o funeral, alegando que eu era mentalmente instável e incapaz de administrar um patrimônio tão significativo. O caso deles tinha pouco mérito jurídico, mas eles poderiam gerar batalhas jurídicas caras e estressantes. Como eu suspeitava, Jason me ligou em particular alguns dias depois da visita. Nos encontramos em um café tranquilo, onde ele confessou todo o esquema. Meus pais o abordaram depois da falência, oferecendo-se para ajudá-lo em troca de sua participação no plano. Eles orientaram sobre os detalhes da família e lhe prometeram uma parte significativa da herança assim que assumissem o controle. Eu estava desesperado, admitiu, com vergonha evidente na expressão. Mas quanto mais eu descobria sobre o que fizeram com você, pior eu me sentia. A gota d'água foi ouvi-los falando sobre ter declarado você incompetente. Disseram que sabiam da sua doença o tempo todo, mas decidiram não ajudar porque achavam que sua avó deixaria tudo para você se morresse jovem. A crueldade calculada disso me surpreendeu. Eles sabiam do meu diagnóstico e deliberadamente optaram por não ajudar, apostando que a fortuna da minha avó acabaria sendo dele se eu sucumbisse à doença. Apesar da revelação, mantive a aparência de estar considerando a proposta de mudança. Eles se visitavam com frequência, minha mãe reorganizando os móveis e discutindo planos de reforma como se sua residência já estivesse garantida. Meu pai fazia perguntas diretas sobre carteiras de investimentos e escrituras de imóveis, oferecendo-se para ajudar a administrar essas questões complexas. Enquanto isso, eu formulava meu próprio plano, um que me libertaria permanentemente da presença tóxica deles. No dia seguinte ao conhecimento da extensão do engano dos meus pais, marquei uma reunião com o Sr. Harrington e um consultor financeiro em quem ele confiava incondicionalmente. Eu precisava entender minhas opções e proteções antes de prosseguir. Eles não têm direito legal à sua herança, garantiu-me o Sr. Harrington depois que expliquei a situação. O testamento da sua avó é inabalável, e ela incluiu uma cláusula específica deserdando-os. No entanto, eles poderiam apresentar contestações que, embora não tenham sucesso, seriam custosas e estressantes para se defender. E quanto às alegações sobre minha competência mental, perguntei, pensando na revelação de Jason. Eles precisariam de provas substanciais e depoimento médico, explicou. Dada a sua melhora de saúde e a sua função cognitiva apurada, tais alegações seriam difíceis de comprovar. Ainda assim, batalhas judiciais são imprevisíveis e sempre desagradáveis. A consultora financeira, Sra. Rivera, descreveu várias opções para proteger e potencialmente liquidar meus ativos. Os imóveis podem ser vendidos com relativa rapidez no mercado atual, especialmente um imóvel premium como este. As carteiras de investimento podem ser liquidadas e transferidas para contas no exterior, caso você esteja preocupado com futuros problemas legais. Considerei as opções cuidadosamente. Eu não tinha nenhum apego especial à mansão além de sua conexão com a vovó Eleanor, e essas memórias permaneceriam independentemente da propriedade. Os investimentos eram apenas números no papel. O que eu valorizava era a liberdade que a herança representava, liberdade de preocupações financeiras, liberdade para focar na minha saúde, potencialmente, liberdade da minha família tóxica. Quero prosseguir com a liquidação, decidi, mas discretamente. Preciso de tempo para implementar um plano maior. Nos 2 meses seguintes, executei uma estratégia cuidadosamente orquestrada. Trabalhando com profissionais de confiança, vendi sistematicamente as propriedades e investimentos da vovó Eleanor, convertendo-os em ativos menos rastreáveis. A mansão em si foi vendida para uma incorporadora imobiliária com um contrato de ocupação de 30 dias que me permitiu permanecer enquanto finalizava outros acordos. Criei novos documentos de identidade, não ilegais, mas usando meu nome do meio e o nome de solteira da minha avó, criando uma identidade legal que seria difícil para meus pais rastrearem. Abri contas em países com leis rigorosas de privacidade bancária e providenciei a continuidade do meu tratamento médico em um novo local. Durante todo esse processo, mantive a fachada de reconciliação com meus pais. Deixei que acreditassem que eu estava considerando a proposta de morarem juntos.
Minha mãe passava horas ajudando a redecorar cômodos que jamais habitaria, catalogando itens valiosos com uma avareza mal disfarçada. Meu pai oferecia conselhos financeiros que eram um reconhecimento mal disfarçado. Jason continuou a desempenhar seu papel enquanto secretamente me fornecia informações sobre os planos dos meus pais. O desespero deles estava crescendo, eles tinham dívidas significativas que eu desconhecia, incluindo uma segunda hipoteca da casa deles e saldos substanciais no cartão de crédito. Eles precisavam da minha herança, não apenas por ganância, mas para sobreviver. 3 meses após o primeiro reaparecimento deles, organizei um jantar na mansão. A lista de convidados era pequena: meus pais, Jason, Madison e eu. A mesa estava posta com a melhor porcelana e cristais da vovó Eleanor, e a refeição foi servida por um dos melhores restaurantes de Boston. Meu pai ergueu a taça em um brinde. A família reunida, proclamou, com um sorriso quase imperceptível, e aos novos começos nesta linda casa. Sorri e brinquei com as taças, bebendo champanhe caro enquanto os observava por cima da borda. Eles não tinham ideia de que seu novo começo era, na verdade, o capítulo final. O jantar transcorreu de forma bastante agradável, com meus pais se sentindo cada vez mais à vontade, fazendo planos e sugestões como se sua residência na mansão fosse uma conclusão inevitável. Madison cruzava meu olhar ocasionalmente, ciente do que estava por vir, mas mantendo a compostura admiravelmente. À medida que a noite ia chegando ao fim, pedi licença brevemente e voltei com uma pasta contendo vários documentos. Antes de irem embora, tenho algo para cada um de vocês, disse calmamente. Entreguei um envelope a Jason. Este contém a documentação de um fundo fiduciário que criei para você. Não é enorme, mas deve ajudá-lo a se reerguer e recomeçar. A única condição é que você corte todos os laços com meus pais. Seus olhos se arregalaram de surpresa, depois de compreensão. Ele assentiu levemente. Entreguei a pasta aos meus pais. Aqui está tudo o que vocês precisam saber sobre a minha decisão em relação à proposta de casamento. Minha mãe abriu a pasta com entusiasmo e então congelou enquanto examinava o conteúdo. Meu pai se inclinou, sua expressão mudando de confusão para raiva. A pasta continha uma carta detalhando meu conhecimento do abandono deles durante minha doença, extratos bancários mostrando a liquidação de todos os bens, documentação da venda da mansão com um contrato de ocupação de 30 dias e uma declaração formal cortando todo o contato com eles. Você não pode fazer isso, meu pai gaguejou, com um rosto vermelho. Esta é a casa da nossa família. Não, corrigiu calmamente. Era a casa da vovó Eleanor, depois foi minha por um breve período. Agora pertence ao Beacon Hill Development Group. Precisamos desocupar tudo em 27 dias. Onde está o dinheiro? Perguntou minha mãe, com a compostura cuidadosamente mantida se rompendo. O que você fez com ele? Está em algum lugar onde você nunca vai encontrar, respondi. Assim como eu estarei em algum lugar onde você nunca vai me encontrar. Eles explodiram em fúria previsível, ameaças e acusações. Permaneci calmo, tendo antecipado cada discussão. Quando ameaçaram com ação judicial, simplesmente apontei que litígios são caros e que eles já estavam sobrecarregados financeiramente. Quando tentaram manipulação emocional, lembrei-os da escolha de me abandonar quando eu mais precisava deles. Você pode ir embora agora, eu disse finalmente, levantando-me para sinalizar o fim da noite, ou eu posso chamar a polícia e mandar você embora. De qualquer forma, esta é a última vez que nos veremos. Eles partiram em meio a uma tempestade de ameaças e recriminações, Jason seguindo-me silenciosamente, após um sutil aceno de compreensão. Depois que eles se foram, Madison me abraçou com força. Você está bem? Melhor do que nunca, respondi honestamente. E era a verdade. O peso da presença tóxica deles, das expectativas e dos julgamentos que eles faziam, havia desaparecido. Pela primeira vez, eu me senti verdadeiramente livre. Na manhã seguinte, eu tinha ido embora, sem deixar endereço para encaminhamento, sem rastros para eles seguirem. Apenas Madison sabia meu destino, jurando guardar meu segredo. De uma distância segura, acompanhei as atualizações do Sr. Harrington enquanto meus pais eram forçados a deixar a mansão quando o período de ocupação terminou. Suas tentativas de contestar o testamento ou alegar fraude não deram em nada sem fundos para pagar advogados.
O castelo de cartas financeiro que haviam construído ruiu ao redor deles, forçando-os a reduzir drasticamente o tamanho da casa e a enfrentar as consequências de suas escolhas. Eu havia vencido não apenas a sobrevivência contra uma doença mortal, mas a liberdade das pessoas que nunca me amaram de verdade como eu merecia ser amada. A cidade litorânea que escolhi para minha nova vida não poderia ser mais diferente da sofisticação urbana de Boston. Aqui, casinhas coloridas ladeiam ruas tranquilas que levam a praias imaculadas. O ritmo é mais lento, as pessoas mais amigáveis, o ar mais puro. Ninguém me conhece como herdeira ou sobrevivente. Sou apenas Ellie Gray, a mulher discreta que abriu a pequena livraria na rua principal. Minha transformação não foi apenas geográfica. Mudei também minha aparência, um penteado diferente, lentes de contato coloridas, um guarda-roupa que refletia meu novo estilo de vida mais descontraído. Não exatamente disfarces, mas mudanças suficientes para que observadores casuais da minha vida passada não me reconhecessem facilmente. A carta que deixei para meus pais era abrangente e inflexível. Eu havia detalhado cada momento do abandono deles durante minha doença, cada palavra cruel e promessa quebrada. Incluí registros médicos documentando minha luta pela sobrevivência sem o apoio deles, juntamente com extratos financeiros mostrando que todos os bens haviam sido liquidados e transferidos para além do alcance deles. Também deixei evidências do plano deles de me declarar incompetente, declarações de Jason sobre seu recrutamento para o esquema deles e cópias de suas consultas secretas com advogados sobre a contestação do testamento. Cada traição foi exposta, não deixando espaço para autojustificação ou negação. O parágrafo final foi ao mesmo tempo um encerramento e uma libertação. Eu os liberto de qualquer obrigação de serem meus pais, assim como vocês se isentaram desse papel quando escolheram o conforto em vez da minha vida. Eu não os odeio nem os perdoo. Eu simplesmente escolho existir em um mundo onde vocês não têm mais poder para me machucar. Por meio de acordos legais cuidadosamente estruturados, garanti que eles não pudessem contestar minhas decisões com sucesso. Os ativos estavam protegidos, as transações, legítimas, ainda que pouco ortodoxas. Eles ficaram com nada além da consciência do que haviam jogado fora, não apenas uma fortuna, mas uma filha que os teria amado se tivessem deixado. Madison continua sendo minha conexão com o passado, visitando-me várias vezes por ano e me mantendo atualizado com informações necessárias. Ela me contou sobre a mudança forçada dos meus pais de casa, suas tentativas desesperadas de manter as aparências apesar da ruína financeira e sua eventual mudança para um apartamento modesto em um bairro menos prestigiado. Ela também me contou sobre Jason, que nos surpreendeu ao aceitar o fundo fiduciário e usá-lo para se matricular em uma escola de culinária, sua verdadeira paixão antes que as pressões financeiras descarrilassem seus sonhos. Ele ocasionalmente envia mensagens por Madison, atualizando seu progresso e expressando gratidão. Ironicamente, ele se tornou mais uma família para mim do que meus pais biológicos jamais foram. Minha nova vida gira em torno de prazeres simples e trabalho significativo. A livraria cobre minha renda de forma adequada, ao mesmo tempo em que me permite criar um espaço comunitário do qual me orgulho genuinamente. Organizo grupos de leitura, oficinas de escrita e horas de histórias infantis. A livraria se tornou uma referência no bairro, e encontrei amigos que me valorizam pelo que sou, não pelo que possuo. Minha saúde continua melhorando. Viajo discretamente para um centro médico a várias horas de distância para tratamentos de manutenção, mas a doença continua em remissão. Cada exame limpo parece mais uma vitória, mais um ano de vida resgatado das sombras. Uma parcela significativa da minha herança vai para pesquisas médicas sobre doenças sanguíneas raras e para uma fundação que criei anonimamente para ajudar pacientes a acessar tratamentos experimentais que seus planos de saúde não cobrem. A cada trimestre, a fundação seleciona vários beneficiários que recebem financiamento integral para tratamentos que podem salvar suas vidas, a chance que eu quase não tive. Às vezes penso na vovó Eleanor, me perguntando se ela aprovaria minhas escolhas. Acredito que sim. Seus diários revelaram uma mulher que valorizava a autenticidade e a autodeterminação acima das convenções sociais. Ela teve a coragem de definir família pelo amor em vez do sangue, de reconhecer relacionamentos tóxicos e impor limites a eles. À minha maneira, fiz o mesmo. De vez em quando, me pego observando os rostos dos turistas na cidade, meio que esperando ver meus pais. Mas Madison me garante que eles desistiram da busca, convencidos pelos advogados de que o dinheiro desapareceu irrevogavelmente e qualquer outra busca é inútil. Eles partiram para outras fontes potenciais de resgate financeiro, com seus padrões inalterados apesar de tudo.
Jason nos visita ocasionalmente, agora formado e trabalhando como subchefe em um restaurante respeitado. Desenvolvemos uma amizade cautelosa, ambos nos recuperando de feridas diferentes, porém relacionadas, infligidas pelas mesmas pessoas. Somos a família que eles não conseguiam apreciar, disse ele em sua última visita. Perda deles. Compreendi que família não é definida pela genética ou por documentos legais. Ela se constrói por meio de escolhas, consistência e respeito mútuo. Madison é família. Jason está se tornando família. A comunidade que construí em torno da minha livraria guarda elementos de família. A vovó Eleanor sempre será família, e sua sabedoria continuará a me guiar muito depois de sua presença física ter desaparecido. A jornada de quem eu era para quem eu sou foi dolorosa além de qualquer descrição, mas estranhamente necessária. Eu jamais teria encontrado essa força, essa clareza, essa paz sem enfrentar os momentos mais sombrios de abandono e traição. Dessas experiências surgiu a coragem de definir meu próprio valor, de estabelecer limites que protegessem meu espírito, de construir uma vida alinhada aos meus verdadeiros valores, em vez das expectativas dos outros. Todas as noites, caminho pela praia enquanto o sol se põe sobre a água. Às vezes, penso na vida paralela que eu poderia ter vivido, morrendo lentamente naquele apartamento minúsculo ou, pior, sobrevivendo, mas presa na órbita manipuladora dos meus pais, buscando eternamente uma aprovação que nunca chegaria. O contraste com a minha realidade atual é gritante e afirmativo. Não sei o que o futuro reserva. Talvez um dia eu compartilhe minha história com alguém especial, abra meu coração para uma conexão mais profunda sem medo de traição. Talvez eu expanda a livraria, abra outro negócio ou transforme minha experiência em um romance com os nomes alterados para proteger tanto os inocentes quanto os culpados. O que importa é que essas escolhas são minhas, livres das exigências ou expectativas dos outros. Se há uma lição na minha história, talvez seja esta: às vezes, ir embora não é se render, é o ato supremo de autopreservação. Às vezes, a família em que você nasceu não é a família que você merece. E às vezes, o maior presente que você pode dar a si mesmo é a coragem de construir uma vida centrada no seu próprio bem-estar, em vez da aprovação dos outros. Você já teve que se afastar de relacionamentos familiares tóxicos para se salvar? Adoraria ouvir suas histórias nos comentários abaixo. Lembre-se de que escolher o seu próprio bem-estar não é egoísmo, é necessário. Se esta história ressoou com você, clique em curtir e inscreva-se para mais histórias sobre como encontrar força em meio à adversidade. E se você conhece alguém que precisa ouvir esta mensagem, compartilhe este vídeo com essa pessoa. Obrigada por ouvir minha jornada e desejo-lhe coragem na sua.